O homem não encontrou falta em Jesus, de Kenneth Hagin. Partes do livro Jesus, a porta aberta. Os homens tentaram encontrar alguma falta em Jesus, mas jamais encontraram nele algum pecado. Os homens o examinaram diante dos tribunais humanos, tentaram encontrar alguma falta ou pegá-lo em alguma contradição de palavras. Entretanto, não encontraram nele qualquer erro, porque o seu caráter é puro, santo e verdadeiro. De fato, durante todo o seu ministério, os homens colocaram Jesus diante da opinião e do julgamento público. Por exemplo, a Bíblia diz que os fariseus achavam que podiam desafiar Jesus, que ele diria algo que lhe causaria problemas com o governo romano. Em uma ocasião, os fariseus lhe disseram: é lícito pagar tributo a César ou não? Bem, esta é uma pergunta que as pessoas fazem ainda hoje, não é? Mesmo em nossos dias, a sonegação de impostos continua sendo um crime grave. Os fariseus achavam que podiam pegar Jesus em contradição. Se ele dissesse sim, devemos pagar impostos a César, teria problema com os líderes judeus. Se ele respondesse não, não devemos pagar impostos aos romanos, então teria problema com o governo. Jesus, porém, deu uma resposta que não permitiu que romanos e judeus achassem nele algum erro. Marcos capítulo 12, versículo 13 ao 17. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse em alguma palavra. Chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importa com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que a veja. E eles a trouxeram, e disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Veja bem, os fariseus pertenciam à seita religiosa mais severa e mais zelosa daqueles dias, mas nem eles puderam encontrar erros em Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 22, diz: eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. Jesus, o Santo, não podia ser apanhado em qualquer erro. Foi a vez, então, dos saduceus tentarem apanhá-lo. Eles não criam na ressurreição e não criam em anjos ou em espíritos. Por isso, aproximaram-se para questionar Jesus com respeito à lei judaica, esperando encontrar nele algum erro. Marcos capítulo 12, versículo 18 ao 27. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher, e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e a suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher
e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro, da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Portanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vos errais muito. Jesus respondeu com tanta sabedoria e autoridade que os saduceus também não encontraram nenhuma falta nele. Os oficiais dos principais sacerdotes e os fariseus também queriam tentar apanhar Jesus em algum erro, entretanto não conseguiram. Por isso voltaram e relataram: nunca homem algum falou assim como este homem. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46. Por quê? Porque Jesus é o santo, ele é o verdadeiro, e não há falta ou falha no seu caráter. Em outra ocasião, as autoridades religiosas tentaram apanhar Jesus numa armadilha, questionando a autoridade dele com que ele operava milagres. Marcos capítulo 11, versículo 27, 29 e 33. Reticências. Andando pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciões se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade faz tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, lhes disse: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. Reticências. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Não importava com que os líderes religiosos tentavam apanhar Jesus em alguma armadilha. Ele jamais caía em contradição de palavras, porque é santo. Nenhuma falta podia ser encontrada nele, porque seu caráter era e continua sendo perfeito. Mesmo quando Jesus foi levado diante de um tribunal humano, onde foi condenado à morte, ninguém conseguia formular uma acusação concreta contra ele. Nem mesmo Judas, que o traiu, pôde encontrar falta em Jesus. Judas disse: pequei traindo sangue inocente. Mateus capítulo 27, versículo 4, parte A. Pilatos perguntou aos acusadores de Jesus: mas que mal fez ele? Mateus 27, versículo 23, parte A. O governador romano não tinha acusação concreta contra Jesus, porque ele não fizera nada passível de morte. Mateus capítulo 27, versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava,
antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Diante do tribunal humano, nenhuma falta foi encontrada em Jesus. Seu caráter resistiu ao teste, porque ele é santo e verdadeiro. O homem não encontrou falta em Jesus. De Kenneth Hagin, partes do livro Jesus, a porta aberta. Irmãos e irmãs, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. Aqui, Valdeni Souza, irmão de vocês. Deus abençoe.